Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse dia 30 de setembro de 2020, 26ª semana do Tempo Comum. E acabou o mês, né, gente? Hoje é o último mês, é o último dia do mês aqui, de setembro. Lembrando quais foram os temas principais desse mês. Então, vamos lá. Segundo a Rede Mundial de Oração do Papa, esse mês de setembro, a intenção foi respeito pelos recursos do planeta. Vamos rezar para que os recursos do planeta não sejam saqueados, mas partilhados de forma justa e respeitosa. Para o mês de setembro de 2020. Tá? Você pode estar conferindo no site Apostolado da Oração, Rede Mundial de Oração do Papa.pt. Sem tio, sem cedilha. Aqui no Brasil, setembro é o mês da Bíblia. Então, eu acredito que você tenha acompanhado alguns cursos bíblicos virtuais, né, tomado gosto pela palavra, e eu realmente dei uma ênfase maior, tentando dar uma ênfase maior, né, com relação à palavra de Deus. Muito bem, mas de qualquer forma já vamos abrir aqui espaço, né, para o tema das orações para o mês de outubro. Vamos começar então com a Rede Mundial de Oração do Papa, porque eu estou com o link aberto aqui. Para o mês de outubro de 2020, a intenção de oração que o Papa nos propõe para o mês de outubro é a missão dos leigos na Igreja pela evangelização. Rezemos para que, em virtude do batismo, os fiéis leigos, em especial as mulheres, participem mais nas instâncias de responsabilidade da Igreja. E aí vem o tema do mês. É o tema, a parte temática do mês de outubro que a Igreja Católica nos pede. Mês de outubro é dedicado às missões, então já está atrelado aqui com a Rede Mundial de Oração do Papa, mas também é o mês do Santo Rosário. Por que será? Logicamente, porque em outubro nós temos Nossa Senhora do Rosário, cadê? Temos Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro. Ué, não era dia 8? Bom, aqui está constando nos meus dois calendários que é dia 7, tá? Então, dia 7 de outubro, Nossa Senhora do Rosário. E aí, quando chegar perto do dia, eu vou estar falando alguma coisinha, até por conta que em outubro eu vou estar fazendo 13 dias de meditando com Nossa Senhora, em lembrança, em memória, as aparições de Fátima. Em outubro consta a última aparição, tá bom? Então já estamos dando, né, a ênfase para os temas aí para este mês que está chegando. Sem contar que outubro já vem chegando forte, com o 1º de outubro, dia 2 de outubro. Então, o 1º de outubro é quem? Santa Teresinha do Menino Jesus amanhã, né? Então, você devoto de Santa Teresinha, você que não aguenta mais ouvir falar de Santa Teresinha, você que ama Santa Teresinha, já recebeu rosas, já recebeu tudo que tinha direito, certo? Então, esse é o seu dia. E fala bem. A verdade mesmo que você não goste de Santa Teresinha vai amar você, né? Então, eu coloco você que não curte Santa Teresinha depois dá a mão, as duas mãos palmatórias, né? Como fez o Padre Paulo Ricardo e eu também, né? No final a gente entre aspas, seduzido por Santa Teresinha. E Santa Teresinha também tem um carisma de escrever para missionários. Então isso que é o interessante. Ela nunca saiu lá do convento em que ela estava enclausurada, mas ela escrevia muitas cartas, né, estimulando as missões. Né? Então tá tudo casadinho. A santa do mês, né, Santa Teresinha, tem outros santos também, lógico, mas o principal, o que dá o carisma, né, no tema de outubro para as missões é Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí tem gente que, para diferenciar de Santa Teresa d'Ávila, também carmelita, bem anterior a ela, né, Santa Teresinha, aí chama Santa Teresa d'Ávila de Teresona e Santa Teresinha de Teresinha mesmo, né? Mas lembrando, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, né? Esse é o nome que ela adotou na clausura. Ela também é conhecida como Santa Teresinha de Lisieux, a cidade onde ela nasceu, tá?
Eu falar bem a verdade, eu não vou falar muito de Santa Teresinha, até porque eu já dei meu testemunho várias vezes aqui com relação ao meu contato com Santa Teresinha e meus entraves com a própria santa. A santa em si é um amor, mas devido a algumas situações eu peguei um pouco de ranço da Santa Teresinha, mas eu sempre peço perdão a ela, até ela me concedeu algumas graças, não para mim, mas para as outras pessoas, demonstrando que ela não tem nada contra comigo, né? Eu é que tenho, mas eu tenho que aparar essas arestas internas, né? E às vezes acontece. Às vezes você ouve falar tanto de um santo que você pega meio que um ranço, não gosta, não quero saber. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua, de tanto que fizeram novena, colocaram o santo de cabeça para baixo, falaram um monte de coisa, você pegou ranço, por exemplo. Não encontrou a pessoa que amada, às vezes casou errado e aí colocou a culpa no santo. Às vezes acontece. Então o que que a gente pode fazer? O santo às vezes quer fazer amizade com você. Porque, lógico, os santos são como Nossa Senhora, estão muito vivos lá na glória de Deus. Nós é que somos pobres coitados, sabe? Porque, eu não sei, eu acho que é uma coisa meio inconsciente mesmo. Às vezes você olha para o santo e você só olha para a imagem, e aí falam que a gente fica idolatrando a imagem. Mas, na realidade, nós católicos também estamos um pouco errados. Porque a gente, inconscientemente, só vê a imagenzinha, a estampazinha, mas não avança além. Não faz uma meditação profunda de que eles já estão na glória de Deus, estão vivendo em Cristo, com Cristo, para Cristo eternamente. Eles estão muito bem vivos. A diferença é que eles não estão aqui tete a tete falando com a gente. Mas podemos fazer uma espécie de Wi-Fi, né? Fazer um intercâmbio, fazer uma comunhão entre tempo, espaço e matéria, né? Que vai além da física e física quântica, né? Só o mistério de Deus pode explicar, em que nós podemos estar íntimos, em comunhão com os santos, que é o que falo, creio, e, a partir disso, comunhão com Cristo. E nós dependemos dos santos, por incrível que pareça. Os santos querem nos ajudar, como mesmo Nossa Senhora já tem falado. Em várias aparições. Tenho muitas graças para conceder a vocês, mas vocês não pedem direito, vocês nem querem. Certo? Então esse lado assim, porque assim, Santa Teresinha, a devoção dela é das duas uma. Ou você ama de paixão ou você odeia ela. Por quê? Por causa do teor das palavras dela. Ela parece um pouco infantil, muito ingênua, né? Mas na realidade, o reino dos céus pertence aos pequeninos, né? Então, a Santa Teresinha tem um mérito também. E eu falo de todos os outros santos que infelizmente tiveram sua honra denegrida no correr dos séculos, que um dos casos é Santo Antônio de Pádua. São Francisco até não. São Francisco até ele é adotado pelo pessoal que cuida dos bichinhos, né, dos pets. Por quê? Porque tem esse lado integrado com a natureza. Mas não dá para ver São Francisco só como padroeiro dos bichos, né, gente? São Francisco de Assis, ela era integrado com a matéria, com a sua realidade ecológica, realidade entre irmãos, e também fazia uma comunhão intra, como você pensar num mistério profundo com o próprio Jesus. Tanto é que chegou a ter chagas, certo? E isso sim é uma comunhão verdadeira, né? Fez uma comunhão com a terra, com o céu, né? Com Jesus, vai ser homem de oração, né? De penitência, certo? Entendeu? Então, o fato de chamar de São Francisco de Assis, por exemplo, como o santo dos bichinhos e reduzi-lo a isso, também é uma forma de denegrir a imagem do santo, porque o santo foi além disso e todos eles receberam as graças devido à unção do Espírito Santo, devido a essa comunhão, esse querer, esse desejo, mesmo às vezes não sentindo vontade, como dizia Santa Teresa d'Ávila, ai Jesus, hoje eu não quero rezar para você, eu vou contar tijolinhos da capela. Mas eu faço isso para a sua honra e glória. Não conhece essa história? Então, tem uma história que diz que Santa Teresa, imagina, ela vivia em comunhão com Jesus, tinha contatos assim constantes com ele. Só que um dia ela não estava afim de rezar para ele e falou: olha, eu não estou afim, mas para não deixar o senhor sozinho, para não perder essa comunhão, eu vou contar os tijolinhos da capela, 1, 2, 3, 4, 5, e foi contando. Passou um tempo, ela perguntou, teve curiosidade: Senhor Jesus, qual foi o melhor momento assim que eu rezei para o senhor, que o senhor gostou? Ah, não foi na verdade. Aí Jesus respondeu:
Olha, na verdade, não foi quando você rezou, mas foi aquela vez que você contou os tijolinhos da capela, porque mesmo sem vontade sua, você, para não me deixar sozinho, porque você não queria perder a comunhão comigo, você contou os tijolinhos. E isso tem a ver, então, já dando uma entrada aqui na reflexão da leitura bíblica, a partir desse fato de Santa Teresa d'Ávila, vem a questão dos dois irmãos da parábola desse evangelho, esse domingo agora, dia 27 de setembro, tá? Que foi Mateus, cadê? Mateus 22, não, desculpa. Mateus 21, versículos 28 a 32, tá? Aquele que fala, não, não tô com vontade, mas em honra ao Senhor, porque eu quero ficar aqui do seu lado, vou contar tijolo. Aí vem um tapa na cara daqueles que acham que rezam perfeitamente, né? Isso vale para mim também. Não é você rezar que nem um papagaio. Tem que saber também a intenção. E aí vale a máxima de Santa Teresinha e do Menino Jesus. Não é a quantidade de coisas grandiosas que você faz para Deus, mas sim as coisas pequenas feitas com muito amor. Às vezes são coisas pequenas, pequeníssimas, microscópicas mesmo. Mas o que é o microscópico para Deus que tem muito valor? Que, aliás, é como você achar uma pepita, uma coisinha de ouro, às vezes uns restinhos de ouro no rio. Que tem gente que acha, sabia? Por isso que o pessoal fica garimpando no rio, lá no Canadá e tal, porque acham uns negócios meio microscópicos de ouro. E isso tem valor para Deus. Isso tem valor. Tá? Então, o pitaco do dia já começa nesse âmbito, tá? Eu, pelo menos, associo tudo isso com a parábola dos dois irmãos. A questão não é como você vai se comportar, se mostrando, como diz, se vestindo, batendo no peito, lá, a mãozinha no peito, mas a questão é como é que tá teu coração? Senão é melhor falar a verdade. Senhor Jesus, o negócio é o seguinte, eu quero perdoar a pessoa lá que me ofendeu, há uns 30 anos atrás, mas na realidade eu não tô a fim de perdoar, eu quero mais que ela morra. E aí? O senhor pode resolver meu problema? O senhor fala para que eu tenho que perdoar, então me concedei minha graça de eu poder perdoar esse irmão, mas de todo o coração, porque essa é a prerrogativa de ser católico cristão, ou de ser cristão também. A prerrogativa não é só perdoar da boca para fora, não é só lavar a mãozinha, né? Como diz, o problema não é o que entra de fora para dentro, mas o que sai do coração para fora. Entende? Ser católico é ter um pensamento mais dinâmico, com mais complexidade no atuar, né? Com relacionamentos humanos, com cuidado com o outro e comigo, certo? Muito bem. Bom, eu vou encerrar o pitaco aqui, que no meio da gravação tocou o celular, né? Eu tive que dar uma pause aqui. Bem, então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, já vamos dar início à liturgia da palavra e peço desculpas se de repente o pitaco ficou cortado, mas é que eu tive que dar realmente um pause. Eu geralmente não edito os áudios, primeiro porque eu tô com um problema com o meu app. Tem um app para fazer esse tipo de coisa, eu tô com um problema nele e não tô conseguindo fazer edições. Então eu tenho que gravar corrido, sim. E se acontece uma ligação, alguma interferência, eu tenho que dar um pause, depois retomo. Nas retomadas eu perco alguma coisa, né? Então, se ficou truncado o assunto, eu peço desculpas, né? Mas já vamos entrar para a liturgia da palavra, tá? A gente já fez bastante reflexão aqui com relação aos santos do mês, né? Então, vamos embora. Bem, nesse dia 30 de setembro, a cor litúrgica está me constando como branca. Ah, sim, é porque é dia de São Jerônimo, o que organizou a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, ela também acompanha. Eu acredito que quem me acompanha também siga alguns canais católicos, se não, vai verificando no Instagram, no Twitter, outros canais católicos para você não ficar perdido, tá? Mas São Jerônimo, então, nós finalizamos o mês de setembro com ele, o que organizou a Palavra de Deus, que nós conhecemos como até a Vulgata, né? A Bíblia Sagrada, chamada Vulgata, ele que traduziu para o latim, São Jerônimo,
tá bom? Vamos lá, a primeira leitura de hoje está em Jó, capítulo 9, versículos de 1 a 12 e depois de 14 a 16. Então, se vocês verificaram, essa semana a gente está fazendo a leitura de Jó. Ontem também foi, tá? Jó respondeu a seus amigos e disse: sei muito bem que é assim. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Se quisesse disputar com ele entre 1000 razões, não haverá um para rebatê-lo. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua cólera. Ele abala a terra com suas bases e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não brilhe e guarda escondidas as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Urso e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Se passa junto de mim, não o vejo. Quando se afasta, não percebo. E ele apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe e contra ele escolher meus argumentos? Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar e deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 87, com o refrão: chegue a minha oração até a vossa presença. Clamo a vós, o Senhor, sem cessar todo dia, minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos acaso farias milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? Chegue a minha oração até a vossa presença. No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Chegue a minha oração até a vossa presença. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma? Porque escondeis vossa face de mim? Chegue a minha oração até vossa presença. O evangelho de hoje está em Lucas 9, versículos 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhes respondeu: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixe-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e, para finalizar, vou fazer um breve apontamento a respeito das leituras de hoje. Bem, na primeira leitura de ontem, segunda-feira, nós também lemos Jó. Foi Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 22. E hoje, desculpa, não foi a leitura de ontem, foi a leitura de segunda, né? Porque hoje é quarta-feira. E hoje voltamos para Jó, capítulo 9, versículos de 1 a 12 e depois de 14 a 16. Por que eu estou falando isso? É porque ontem foi o dia dos arcanjos, né? Ontem, dia 29. Então, na terça-feira, aí foram leituras referentes aos arcanjos. Então, nós voltamos para as leituras de Jó. E lembrando também, amanhã também vai ser Jó, tá? E lembrando que novamente a leitura desse domingo, Mateus 21, versículos 28 a 32. A parábola dos dois irmãos. Tirando a festa de ontem, né? Ontem foi festa. Tirando a festa de ontem, o que essa semana, né? A leitura desse domingo está nos pedindo, e também o que as primeiras leituras do Evangelho está pedindo para que estejamos atentos. Primeiro, conversão. Primeira coisa, conversão. Conversão para o reino dos céus. Então, convertei-vos, arrependei-vos, convertei-vos, né, e siga para o caminho do reino dos céus. Mas há um tema que se sobrepõe sobre isso, que é um passo, na verdade são 2 passos a mais. A fidelidade ao Senhor. Sinceridade na fidelidade ao Senhor. Parece meio estranho, né? Sinceridade na fidelidade. Pois é. É redundante para os olhos humanos falar sinceridade na fidelidade ao Senhor. Mas é bem isso. No Evangelho de hoje,
é o que Jesus está percebendo no corações dos homens. Por quê? Um fala, meu pai morreu, deixa eu enterrar ele. Veja, gente, honrar pai e mãe é importante, mas Jesus está vendo algo além. Não é só honrar o pai e a mãe. Qual que é o interesse? Aí vem a questão. O que será que Jesus está vendo em cada pessoa que está falando? Essas pessoas que estão falando para ele, nesse momento da liturgia do Evangelho de hoje, deixa eu voltar lá. Jesus deve estar percebendo alguma coisa que não está batendo, tem uma incoerência aí. Sabe? Existe uma incoerência no que eles estão falando, que eles estão mostrando para Jesus, e ao mesmo tempo parece que estão testando a paciência de Jesus. Talvez não tivesse essa intenção, mas Jesus está um pouquinho irritado. Por isso que ele está falando na cara dura, digamos assim. Tá? Um fala, eu te seguirei para onde quer que fores. Esse é o primeiro. Jesus dá uma rebatida com uma parábola. As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O que está querendo dizer para o primeiro que fala, Senhor, eu te seguirei onde quer que fores? Eu às vezes vivo como mendigo. Às vezes eu tenho que dormir na rua, às vezes eu passo fome, às vezes eu vou pregar a palavra, a pessoa não me convida para jantar, para almoçar. Vou fazer um parênteses aqui. O áudio vai ficar um pouco longo, mas eu tenho que fazer esse parênteses. Um dia, na verdade eu acompanhava mais, mas eu acompanhava bastante um pregador da Canção Nova que faz um programa pelas manhãs na TV Canção Nova. Não vou citar o nome para não expor muito. E eu não sei em que parte, não sei se foi no programa, eu não sei se foi numa pregação aqui em Curitiba que ele chegou a vir aqui, não sei se foi em outras pregações, porque ele também faz muita pregação, tirando o tempo do coronavírus. Então foi o ano passado que ele falou isso. Ele comentou que ele foi chamado para fazer uma pregação lá nos interior, não sei de onde, e ele foi, porque é a função dele como missionário da Canção Nova. Ele é uma pessoa que está na comunidade há muito tempo, né? Tem contato com os pais fundadores, é uma pessoa que encabeça, ele que meio que representa hoje o carisma Canção Nova, porque Monsenhor Jonas já está com uma certa idade, a Luísa Santiago e o Eto, né, que são outros pais, a tríade fundadora da Canção Nova, né, as 3 pessoas que fundaram a Canção Nova já estão com uma certa idade, então tem que ter um pessoal responsável, não tão de tanta idade, mas já com uma idade mediana, para estar levando o carisma, né, e ele foi para essa região. Diz que ele foi lá, o povo simplesmente esqueceu ele, não levaram ele para comer, e eu não sei se foi na mesma situação, mas teve uma outra que, não tinha água para banho quente, inclusive. Então ele já disse que ser missionário, às vezes, é padecer em Cristo, né? Porque, às vezes, as pessoas, não sei o que acontece, chama a pessoa e não leva para jantar, não leva para almoçar, não sei nem onde é que ele foi dormir, falar bem a verdade. Gente, mas quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, que horror, né? Então, esse caso cabe certinho aqui. Por que Jesus está falando isso? O filho do homem não tem lugar para dormir, viu? Raposas têm toquinhas, passarinho tem ninho, mas o filho do homem não tem lugar para dormir. Ou seja, você vai viver junto comigo, viver no relento, e às vezes nem ter coisa, não ter nada para comer? Que às vezes tem que comer uns frutos azedos aí no meio do caminho, uns figos, e olha que figo é gostoso. Você já comeu figo in natura? Aqui na minha cidade começou a vir umas caixas assim, nossa, que delícia, gente. Eu gostava de figo em compota, né, figo em calda e tal, porque era a única forma de conhecer figo. Mas depois comecei a conhecer figo in natura, que depois que você lava, tira aquela coisa branca, nossa, que delícia. Então não é à toa que Jesus comia figos durante o caminho, né, é bem gostoso. Certo? Aí depois Jesus convida outro, segue-me. Só que o que a pessoa falou? Em vez de fazer como São Mateus, como o Levi lá, que estava no seu posto de publicano, que simplesmente abandonou tudo e foi. Esse sim foi, não falou nada. O outro retrucou, falou assim, Jesus, deixe-me primeiro enterrar meu pai. Aí vem aquela coisa, o pai dele ainda está vivo, deve estar velhinho, mas ele quer enterrar primeiro o pai, não quer seguir Jesus. Aí qual que é a intenção?
Enterrar o pai significa o quê? Tomar posse da herança? Essas perguntas, então, na hora de você fazer o estudo da palavra, você tem que ser instigado a fazer perguntas. Aliás, eu nunca me esqueci de uma propaganda do canal Futura. Aí vem o segundo pitaco. Quando o canal Futura foi lançado, ele é um braço da TV Globo, talvez você torça o nariz. Mas ele tem uma proposta, ou tinha, não sei se existe ainda, muito bacana sobre educação. Então, eu sou uma pessoa relativamente assim, atenta, não vou dizer muito aberta, mas atenta para, por exemplo, canais ou mídias que, mesmo que tenham apoio de uma mídia que eu particularmente não gosto, eu tenho que verificar qual que é a proposta desse segundo canal, o que eles estão fazendo nesse documentário, então eu não posso jogar tudo fora, porque às vezes a gente aprende. Então, quando lançaram o canal Futura, falavam assim: a questão não são as respostas, o principal da vida não são as respostas, são as perguntas, porque é pelas perguntas que você movimenta toda a coisa acontecer. E é verdade. Então aqui vem a pergunta: por que ele precisa enterrar o pai? Aqui não dá a impressão que o pai está morto, que o pai é velhinho e que vai morrer. Mas é só enterrar o pai, como honrar pai e mãe, ou ele está em vista da herança? Né? Porque Jesus faz o convite, mas ele solta uma resposta assim. Aí Jesus responde: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Aí tem um problema. Esse segundo que recebeu o convite do segue-me, Jesus sabia do potencial da pessoa, é a vontade de Deus para ela seguir Jesus. Só que a pessoa fala: eu quero enterrar primeiro meu pai, primeiro o pai terreno. E Jesus dá uma ordem ainda por cima: você vai anunciar o reino de Deus. Toma na cara a pessoa, toma na cara, né? Depois, tem mais. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Esse até toma a frente. Então, essa leitura dessa quarta-feira, ela casa direitinho com o evangelho de domingo. Que tem uns que esquivam, né? Tem uns que falam: eu aceito o Senhor, mas eu tenho reservas. Eu gosto de conforto. E Jesus fala: o filho do homem não tem as tocas, como é que é? As raposas têm tocas, os passarinhos têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então você que é forgado, gosta de um conforto, não vai ter isso. Mas não fala que você vai ter que anunciar o reino de Deus. Ele fala pro outro que quer enterrar o pai primeiro. O outro toma a frente. Aí um terceiro fala: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. O que Jesus fala? Quem põe a mão no arado olha para trás não está apto para o reino de Deus. Essa terceira pessoa, aí eu vou fazer o pitaco. Essa terceira pessoa difere um pouco. Parece igual, mas não é. Ele difere de Eliseu. Pega lá o Antigo Testamento, em que é falado do profeta Elias, e o profeta Elias pede para Deus: Deus, eu não aguento mais essa vida. O Senhor me concede, olha, eu não aguento mais, eu tô triste, eu tô mal. Ele nem fala assim, né? Mas o próprio Deus vê que Elias não tá bem. Aí o Deus Todo-Poderoso fala para Elias: faz o seguinte, você vai ter que vai atrás de Eliseu, porque você tem que passar o bastão para uma outra pessoa. Então eu escolhi Eliseu, você vai lá e, né, faz com que ele te siga, porque você vai ter que ensinar ele o caminho, digamos assim. Ele vai ser o próximo, porque a palavra de Deus precisa ser continuada, né? Então o próprio Deus vai escolhendo, mas a pedido do próprio Elias, Deus se compadece, né? Penso assim, porque na passagem não está explícita, mas mostra que Elias já entrou numa coisa meio assim, de tanto que ele foi perseguido por Jezabel e toda aquela situação que ele passou, seca, fome, apesar de ele ter sido mantido vivo, né, os corvos o alimentavam, foi uma coisa muito exaustiva para Elias, né? Então, agora tem que passar o bastão para Eliseu. O que Eliseu faz? Então, aí Elias chega na casa de Eliseu, Eliseu está lá arando a terra, Elias chega e, pof, joga o manto em cima de Eliseu. E Eliseu vê aquilo e sabe que existe uma outra missão a ser feita. O que ele faz, Eliseu? Eliseu vai correndo, ele só fala assim: por favor, deixe-me só despedir dos meus familiares, eu já te sigo, Senhor, já te sigo.
Ele voltou, falou para os pais, falou para todo mundo, com aquele material que ele estava arando a terra, e acho que a canga dos bois, né? Porque antigamente o arado era madeira. Se você pesquisar lá, até na Idade Média, como é que era a máquina de arado de madeira, é bem interessante, né? Para recolher as espigas, né? Ou então arar a terra. Era bem pesado. Ele faz um sacrifício, né? Agradecendo a Deus por essa nova missão. Então, essa situação da terceira pessoa que fala, eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro me despedir dos familiares, tem diferença. Então, ao contrário de Eliseu, aqui, essa pessoa que não tem o nome exposto, mas que pode ser eu e você, e Jesus dá uma repreendida, né, que fala assim, quem põe a mão no arado, olha para trás, não está apto para o reino dos céus, é mais ou menos assim, ó. Vou fazer uma situação hipotética. Quer ver? Eu vou trazer uma situação que não é tão hipotética, mas é uma situação que muitas pessoas do mundo têm colocado e a igreja tem que rebater algo que, tipo, é óbvio, mas o povo não vê que é óbvio porque entrou relativismo na história. Por que padre não pode casar? Por que existe o celibato entre os padres? Tá? Existe eu agora não me recordo se é nas aparições de Nossa Senhora de Anguera. Eu sei que foi uma aparição que foi falado, em que o padre, corroborando o porquê que padres não podem casar. Porque assim, o que eu falei esses dias, né? Padre Marcelo Rossi, quando foi empurrado no PHN 2019, lá ali é um palco, mas na realidade na hora se transformou num grande altar, né? Para poder atender todas aquelas pessoas, para finalizar, fechar todo aquele encontro do PHN 2019. O que aconteceu mesmo? A mulher empurrou ele no meio da homilia. E olha que graça de Deus, né? Não aconteceu nada com o padre, ele teve luxações, ficou dolorido, mas pelo que eu percebi, não quebrou costela, não aconteceu nada, mas ele podia ter morrido. Gente, se o padre Marcelo Rossi tivesse acontecido alguma coisa que ficasse em coma, aquela missa ia ficar em aberto. E a missa não pode ficar em aberto, porque o padre que começa a missa, ele precisa seguir adiante com a missa e terminar a missa. Por isso que chama presidente da missa. Ele que preside. Ele tem que começar, fazer o meio, né, do rito eucarístico e tudo, e depois terminar, dando a bênção final. E foi o que aconteceu. Então, aí você deve estar perguntando, mas o que tem a ver com os padres casados? Agora, raciocina comigo. Vamos supor, tudo bem, tem o padre casado. O padre começa a missa, ele está no rito eucarístico levantando o pão, né? Levantando o pão, consagrando o vinho e o pão, ali no rito eucarístico. De repente, o filho dele, que está na missa, sofre um acidente ali na hora. Foi atropelado, se é numa região ribeirinha, caiu no rio e afogou. Aí eu vou falar um negócio para vocês. O padre, naquela hora, ele não vai poder socorrer o filho dele, ou a esposa dele se acontecer alguma coisa. Ele tem que terminar a missa. É estranho falar, né? Mas isso foi levantado, então por isso que eu estou falando. Essa questão foi levantada numa situação de uma aparição de Nossa Senhora que eu não sei em qual que eu ouvi aqui no YouTube. Faz tempo já. Mas isso é uma das alegações do porquê que os padres não podem casar. Aí talvez você fale assim, não, mas a igreja ortodoxa, católica, permite que eles casem. Tanto é que alguns padres ortodoxos que são celibatários usam uma touquinha. É verdade. E tem outros que são casados, aí não usa touquinha. Também é verdade. Mas aí estamos falando da igreja cristã católica ortodoxa. Aí é outra coisa. Aí o rito aparentemente é similar, mas há diferenças ali também, porque usam pão fermentado na Eucaristia. Na comunhão da liturgia católico-apostólica romana não é fermentado, é pão sem fermento. É clara e ovo, né? Desculpa, é a clara de ovo com água. Aí sai aquela folhinha, certo? Mas isso é uma das coisas que podem acontecer. Também tem a igreja anglicana, né? Que no caso o Papa Bento XVI permitiu. Houve um problema dentro da igreja anglicana da Inglaterra, em que muitos padres não aceitaram certas mudanças lá na igreja anglicana. Aí o que o Papa Bento XVI fez?
que eu achei muito bacana, ele acolheu esses padres, esses sacerdotes anglicanos e falou: se vocês quiserem retornar para a Igreja Católica, mesmo sendo casados e com filhos, não tem problema, porque isso é uma exceção. E alguns padres abandonaram a Igreja Anglicana da Inglaterra e foram para a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é um caso excepcional, mas o Papa Bento XVI permitiu porque houve uma espécie de cisma dentro da Igreja Anglicana. Isso é um caso excepcional, tá? Isso foi durante o papado do Papa Emérito Bento XVI, tá? Mas, a princípio, o padre, ele não pode se casar porque ele deve se entregar inteiramente ao seu ministério e seu sacerdócio, porque ser padre não é profissão. Repito palavras de padre Marcelo Rossi. Ser padre não é profissão, ser padre é uma vocação pela vontade de Deus, no amor de Deus. Tá? Então aqui, Jesus está olhando, ele está usando o seu olhar de raio-x, né, no coração dos homens. Tem 3 personagens que a gente pode ser qualquer um dos 3 durante a nossa vida. O que disse, eu te seguirei onde parece a música do Frei Gilson, né? Eu te seguirei, né? Só que aí Jesus está dizendo, ó, se você curte um conforto, você vai penar. Tô te avisando. Quer seguir mesmo? O segundo é aquele que Jesus fala, tu segue-me. Ah, Senhor, eu quero enterrar meu pai. Por quê? Quer o dinheiro talvez da herança, algum privilégio, ele está pegado à família. Existem 1000 fatores aí que a gente tem que fazer as perguntas. Se você quiser anotar as perguntas, anote. É sempre bom ter um bloco de anotações. E Jesus fala o quê? Esse segundo levou na cabeça, né? Deixa os mortos enterrar os mortos e você vai ter que anunciar o reino dos céus. Tá? Tomou na cabeça. E o terceiro? Tentando se adiantar, parecer, né? Quer se aparecer para Jesus. Não, Senhor, eu já te sigo, mas deixa eu ir ali, logo ali, falar com meus familiares para dizer tchau. Aqui ele não foi como Eliseu, que aceitou de pronto a determinação do Deus Altíssimo pelas mãos, né, do profeta Santo Elias. Aqui foi diferente. Ele quis parecer ser Eliseu, mas não consegue, porque o coração não permite. Aí Jesus falou o quê? Oi, se você quer seguir e ficar olhando para trás, pensa bem antes de me seguir. Então Jesus é claro aqui. Então aqui, novamente, retomamos o Evangelho do domingo. Aqui casa direitinho. É um complemento, é ao mesmo tempo casa mesmo o assunto. Existem 3 personagens aqui que estão divididos. Um deles, dentre os 3, é chamado abertamente a seguir, fazer o seguimento, como ele fez o convite a São Mateus, e a pessoa dá para trás. Ele recua. E Jesus ainda cobra, você vai anunciar o reino dos céus. Sabe? Então, aqui a meditação do Evangelho ganha mais corpo. E aí volto a falar, a questão são as perguntas. Aqui claro, a metodologia do Monsenhor Jonas, a Bíblia, funciona bastante. Mas nesse Evangelho, o que funciona bastante é a leitura orante segundo o Dom José Antônio Peruso. A gente se colocar no contexto, literalmente, e presenciar isso. E ao mesmo tempo fazer as perguntas certas. O que Jesus está vendo no coração desses 3 homens? Você pode ler o próprio Evangelho de forma estendida, para você entender o contexto. Lógico, pode. E ao mesmo tempo ficar no reduzido para você ter uma percepção mais assim de olhar de vamos ampliar no microscópio eletrônico, né? O que está acontecendo aqui, tá? Então deixo a batata quente para vocês também, para ficar aí fervendo a cabecinha, tá? É bom, é muito bom ser instigado. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, lembrando que pelo menos aqui na nossa Arquidiocese de Curitiba, quarta-feira é a quarta mariana, onde nós somos motivados a fazer as novenas à Nossa Senhora, tá? Mas lembrando que sábado sempre é o dia dela, da Nossa Senhora. Então, que a Sagrada Família interceda por você e sua casa e tenhamos a paz de Cristo. Paz e bem.